Meio-dia e 10 minutos, começando nossa área, pedindo já sua participação pelo 11 99904 8756, participação também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, você que nunca nos abandona, como diria Elia Júnior, que está de volta no dia 24 de janeiro, na semana seguinte à próxima. Vamos nessa, seguindo com as informações e começando com o São Paulo Futebol Clube, porque novela é com Paulo do Vale, setorista do Tricolor, que vai explicar pra gente o que acontece. A rescisão com o Pablo, sai ou não sai? O São Paulo, dinheiro já perdeu, mas agora vai perder o centroavante. PDV, muito boa tarde. Fala, Herrerão, boa tarde. Um abraço pra você, para amigo ligado aqui na nossa área. Olha que no fim das contas, e falando em conta mesmo, a conta pode sair até um pouco mais enxuta, mais barata pro São Paulo, até porque acho que o Pablo pela primeira vez faz um movimento que de fato quer deixar o tricolor paulista. Antes de eu contar essa história, só trazendo uma informação de agora, o São Paulo divulgou que Thiago Volpi e Jonathan Calleri testaram negativo para a Covid-19 e já participaram da atividade de hoje. Então, menos 2 desfalques para Rogério Ceni, que agora tem 9 jogadores afastados por conta da Covid, mas já ganha Volpi e Calleri, 2 titulares, né, jogadores importantes aí, e até aquele papo que a gente teve na semana passada, é a chance do Jandrei, quem sabe, se o Volpi demorar para voltar, mas acho que o Volpi não vai ter muito problema não para ser o titular logo no início do Campeonato Paulista, voltando hoje. Sobre o Pablo, é uma movimentação importante, né, do próprio jogador, ele sugeriu a rescisão de contrato com o São Paulo, e aí existe essa possibilidade de quem sabe o Tricolor conseguir rescindir com o jogador, e é o seguinte, o Pablo, ele tem algumas coisas pendentes, né? O São Paulo, no caso, tem algumas pendências com o Pablo com relação a 2020 e 2021. Primeiro aquela parte lá do corte, né, de salários da pandemia, que depois o Tricolor ia recompensar, isso parte do elenco, né, principalmente aqueles jogadores que estavam à época, o Tricolor tem uma certa dívida. E ainda com relação a algumas questões de 2021, né, direitos de imagem e tudo mais. O Pablo abriu mão do contrato com relação ao que ele viria a receber, né, cerca de 15 milhões dentro desse cumprimento nos próximos anos, mas ele quer receber, obviamente, o que o São Paulo já deve. Então o Tricolor, quem sabe, fazendo esse acerto com o Pablo nos próximos dias, eles consigam rescindir esse contrato de forma amigável, e aí o Pablo fica livre no mercado. O Tricolor se livra de pagar o futuro do Pablo e o jogador fica livre, quem sabe, para acertar com o Atlético Paranaense sem nenhum tipo de interferência do São Paulo. Pode ser até aqui o movimento mais importante para, quem sabe, o Pablo ser feliz longe do São Paulo e também o São Paulo já ficar sem o jogador, já que dificilmente ele vai dar a volta por cima, apesar de que ele é o artilheiro da última temporada, tem um número considerável de gols marcados, mas não deu liga, não rolou aquela química entre o Pablo e o São Paulo, viu, Herrerão? É aquela história, o torcedor são paulino pode esquecer, não adianta, não dá pro Pablo ter clima no Tricolor. Ele mesmo tá pedindo a rescisão contratual, tem uma história muito bonita com relação ao avô dele, que infelizmente faleceu em 2021, torcia pro São Paulo. O Pablo já disse que queria honrar o manto tricolor justamente por essa história do avô dele, mas o São Paulo não vai mais conseguir recuperar os 7 milhões de euros que investiu no Pablo. Esquece, esse dinheiro nunca mais volta. Agora, o que não pode é manter um cara que ganha o que ganha o Pablo, que teve o que foi investido nas últimas temporadas no atleta, e ficar em Cotia treinando, e ficar em separado treinando, porque ele não vai ter o passe aumentado, não vai ser valorizado sem jogar. Então não adianta, o São Paulo tem que entender que perdeu dinheiro e daí pra frente tentar negociar o atleta, de preferência para algum lugar que o jogador queira atuar. Então é um movimento que existe para agora, não é o ideal, mas no fim das contas, pelo menos o Pablo está perto de sair do São Paulo, como já trouxe pra gente nosso querido Paulo do Vale. Agora tem uma outra polêmica, PDV, envolvendo Lucas Ribeiro, zagueiro do Internacional, que pertence, na verdade, ao Hoffenheim da Alemanha. São Paulo estava próximo de contratar, mas voltou atrás. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, Herrero, o jogador ele tem um processo aí que está parado, inclusive, desde 2019. O Lucas Ribeiro ele está sendo processado por ter vazado
um vídeo íntimo envolvendo uma pessoa menor de idade na época. E a família dessa pessoa está processando o Lucas Ribeiro. Ele, nesse meio tempo, né, enquanto já rolava esse processo, ele veio jogar no Internacional, mas a coisa não andou, ele voltou para o Hoffenheim da Alemanha, e aí isso acabou caindo na rede, né, na internet, nas redes sociais, e o torcedor do São Paulo fazendo uma campanha intensa para que o tricolor não assine com o jogador. E isso tem pesado para que a diretoria recue no negócio, porque é uma situação bem chata, né, para dizer o mínimo, delicada, e até o staff do jogador alega que ele é inocente, o processo está parado. Aconteceu em 2019 uma tentativa de acordo financeiro, mas o Lucas trocou de advogado à época e isso acabou não acontecendo. Então é um processo ainda parado, sem definição, e isso pesa para que o São Paulo recue no negócio. A tendência é que depois de uma certa proximidade entre as partes, o negócio não aconteça, viu, Herrero?